Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, a toda a nossa liderança, a todos os nossos líderes, obreiros e obreiras do Senhor. Estamos de volta para o nosso devocional focado para a nossa liderança. Nosso objetivo é fornecer material bíblico, princípios bíblicos para o fortalecimento, para o embasamento, solidificação do nosso corpo ministerial, dos nossos líderes e obreiros de modo geral. Sinceramente, não vejo a hora de nós estarmos juntos presencialmente, podendo ter momentos de comunhão, de aprendizado mútuo, em momentos que com certeza Deus vai nos proporcionar como riquíssimas oportunidades para estarmos nos reportando aos irmãos e transmitindo, muitos outros ensinamentos bíblicos que dizem respeito à vida de um obreiro, à vida de um líder, podendo não apenas eu falar, mas também ouvir os amados irmãos e ouvir também outros que poderão estar conosco nas mais diversas ocasiões. Por ora, estamos ainda limitados à transmissão desses conteúdos bíblicos sobre liderança de forma online. E eu espero que os amados irmãos estejam acompanhando esses devocionais, porque o nosso foco é alcançá-los. Amém? Bem, vamos dar sequência então ao nosso tema, razões pelas quais o coração puro é tão importante para a liderança, para o líder. E hoje quero abordar o subtópico desta meditação geral, sobre a pureza do coração do líder, dizendo o seguinte: você só se tornará aquilo que você está se tornando neste exato momento. Vou repetir: você só se tornará aquilo que você está se tornando nesse exato momento. Às vezes vem a pergunta, que todos nós podemos fazer, não há problema quanto a isso: como será o meu amanhã? Como se eu pudesse visualizar como eu gostaria de ser visto no futuro, como líder, como obreiro. Como que eu gostaria que as pessoas olhassem para mim, no sentido de quais as conclusões que eu gostaria que elas tirassem a meu respeito. Isso é importante, porque nós sabemos como foi o nosso passado, estamos conhecendo o nosso presente, mas o futuro ainda é um fato desconhecido na prática. Não chegamos lá, obviamente. Mas existe uma pista que nós precisamos atentar para ela, para termos uma ideia de como será o nosso amanhã, se Deus assim nos permitir chegar lá, tendo vida, saúde, condições para estarmos dentro do propósito de Deus. Como eu disse, como eu afirmei nesse tópico, você só se tornará aquilo que você está se tornando nesse momento. Então aqui está o ponto de atenção. Cuidado com as palavras, pensamentos, atitudes, ideais e relacionamentos no presente, agora, porque estes fatores contribuem
diretamente para a formação do nosso caráter e estão dizendo para nós que tipo de pessoas nós seremos amanhã. Assim como você hoje pode ser resultado do que você foi no passado, talvez hoje você reclame de alguma situação que esteja vivendo, mas você tem que admitir que você contribuiu para que hoje você esteja vivendo esta realidade triste, talvez, indesejada. Por outro lado, há aqueles que estão vivendo uma realidade boa, uma realidade abençoada, feliz, porque também contribuíram no passado para que o futuro, que é agora o presente que você está vivendo, fosse saudável. Então o princípio é o mesmo daqui para frente. As nossas palavras, nossas atitudes, pensamentos, ideais, relacionamentos que desenvolvemos agora no presente são justamente a matéria-prima que nós estamos utilizando para construir o edifício da nossa existência. Como será o amanhã? Como será o nosso amanhã? Já pode ser visto como nós estamos lidando com a vida no seu todo, agora no presente. Isso quer dizer que o seu futuro está sendo construído desde o seu nascimento. O nosso futuro começa a ser construído desde quando nós nascemos, porque a partir do nosso nascimento começa a haver todo um investimento na nossa vida para um crescimento, para avançarmos em idade, termos boa saúde, enfim, desde o nosso nascimento. Agora, o que vamos ter que prestar bastante atenção, e é aqui que nós precisamos focar bem a nossa atenção, é que até um certo tempo da nossa vida, nós não decidimos por nós mesmos como seria o nosso futuro, porque nós não tínhamos autoridade, poder para isso. Não tínhamos esta responsabilidade. Então, alguém fez por nós. Os seus pais trabalharam por você. Os seus pais fizeram por você. Seus pais lhe deram a educação inicial. Depois você foi para uma escola e lá os professores contribuíram na educação que lhe havia sido dada pelos seus pais ainda naquela tenra idade. E aqueles professores então fizeram por você, lhe ensinaram coisas que você deveria estar praticando em várias áreas da vida, no futuro breve ou distante. No início, ainda na sua infância, na sua adolescência, alguém lhe ajudou em alguma área. Alguém lhe abriu uma porta, alguém lhe ofereceu uma boa oportunidade. E quando essas pessoas fizeram tudo isso por você, na verdade elas estavam assumindo a responsabilidade por você. Você apenas aceitou o que fizeram por você. Isso quer dizer que você não era responsável por aquilo que as pessoas fizeram por você no princípio. Mas chegou um momento da vida em que você e eu nos tornamos responsáveis pela nossa decisão ou pelas nossas decisões. E aí nós não podemos mais esperar que os outros fizessem por nós, porque chegou a hora de nós mesmos trabalharmos em prol da nossa própria vida, saúde, bem-estar, de decidir aonde é que nós queremos chegar. Então, até um certo tempo, as pessoas assumiram a responsabilidade
pelo teu futuro. A partir de um momento, você se tornou responsável pela construção deste futuro. Isto quer dizer que nós somos responsáveis, totalmente responsáveis, nas decisões que nós tomamos. E amanhã, ou depois, não adianta eu reclamar, se eu sei que aquilo que eu estiver vivendo será resultado de decisões que eu tomei no passado. Assim como hoje, muitos não podem reclamar daquilo que está passando, porque é resultado das decisões que foram tomadas no passado. Então, meus amados irmãos, vamos tomar muito cuidado. Agora, a maneira com a qual nós estamos vivendo, a maneira como nós estamos passando pela vida. Porque o princípio permanece o mesmo. O princípio estabelecido no Salmo 1, nós conhecemos. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o lado negativo. São coisas negativas que as pessoas fazem e que no final haverá sérias consequências. Mas nós não somos e não devemos ser como estes. O texto continua. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele fizer será bem sucedido. Então vejam que o fracasso e o sucesso estão diante de nós. Muito vai depender daquilo que nós escolhermos, as decisões que nós tomarmos, os caminhos pelos quais nós vamos decidir trilhar. É por isso que eu repito, temos que tomar muito cuidado com as decisões que nós estamos tomando hoje, porque nós seremos amanhã aquilo que nós já estamos sendo hoje. O mau caráter começa a ser construído na infância, das pequenas infrações, e continua por toda a vida, a menos que haja um arrependimento e uma confissão pelos pecados. E haverá então uma mudança de vida. Mas geralmente, uma pessoa que hoje é um péssimo exemplo de caráter, ele já veio desenvolvendo isso há longos anos, com algumas exceções, mas geralmente é assim que acontece. Então determine viver segundo os princípios cristãos. A base, aquilo que tem que servir como base, alicerce da nossa vida. Quais seriam esses elementos? Muitos. Por exemplo, honestidade, fidelidade, temperança, transparência, compromisso. Se nós decidirmos alicerçar a nossa vida hoje nesses elementos, nesses valores morais, éticos e espirituais, com certeza, meus amados, nós teremos um futuro brilhante. E não somente nós, mas também os que nos seguem. Os nossos filhos olharão para o nosso exemplo e poderão seguir os nossos passos, fazer o que hoje nós estamos fazendo, falar como nós falamos, serem cumpridores dos seus deveres como nós estamos sendo, serem verdadeiros como nós falamos a verdade. E assim como o nosso futuro, o futuro deles também terá tudo para ser brilhante, saudável.
É claro, nós sabemos disso, que existe aí a questão da liberdade, do livre-arbítrio. Sabemos que há muitos que, embora tenham diante de si bons exemplos para serem seguidos, infelizmente optam por seguirem maus exemplos de fora. E aí, é claro que o futuro deles também será ruim. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, a vantagem de nós estarmos atentando para a maneira e o modo como nós estamos vivendo hoje é que nós estamos dizendo para nós mesmos como nós queremos que o nosso futuro aconteça. Como deve ser o nosso futuro. E nós estamos dizendo isso na prática, com palavras, comportamento, atitudes, pensamentos, enfim. E estamos também influenciando aqueles que nos seguem e os nossos filhos, a nossa família que está perto de nós. Então determine isso, determine viver segundo os princípios cristãos de honestidade, fidelidade, temperança, transparência, compromisso, e o seu futuro será um futuro brilhante. A Bíblia nos diz, em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, o segredo, ali está o segredo do sucesso do futuro de Josué. Moisés, o servo do Senhor, já havia morrido. Chegou a hora de Josué assumir a responsabilidade. E diga-se de passagem, que responsabilidade! Substituir o maior líder, aquele que haveria de ser o maior líder de Israel de todos os tempos. Moisés. Josué sabia que Moisés havia sido um grande líder. Só que agora a responsabilidade estava sobre ele. E Josué estava apenas no começo da sua jornada. Havia ainda toda uma trajetória pela frente. Havia um Jordão para atravessar. Havia Canaã para ser conquistada. Havia as cidades ali daquele território para serem conquistadas. Haviam inimigos para serem derrotados. Havia um povo para ser conduzido. Que responsabilidade! Mas tudo isso no futuro. Futuro breve, sim, mas as coisas ainda estariam acontecendo lá na frente. E aí vem o segredo para Josué. E é Deus quem diz para ele: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está nele escrito. Então, olha só, aí vem o então. Então você prosperará e será bem-sucedido. A pergunta é: como que nós queremos que seja o nosso futuro? De sucesso? De fracasso? Próspero ou falido? Arrasado ou bem-sucedido? O segredo para um futuro próspero e bem-sucedido está nestas orientações dadas por Deus a Josué. O segredo é esse: é se firmar na verdade, se firmar na palavra, não se desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda, fazer conforme o Senhor manda fazer, seguir adiante. Faça a sua parte, mas faça da maneira certa.
e faça o que é certo aos olhos de Deus. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. É a lei da semeadura. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Isso quer dizer que quem determina o tipo de fruto que será colhido amanhã somos nós. Como, pastor? De acordo com a semente que nós plantamos. Ninguém colhe, ninguém semeia, planta laranja e colhe abacaxi. Ninguém planta abacate e colhe tangerina. Não existe isso. Não existe isso. O nosso fruto está determinado pelo tipo de semente que nós jogamos na terra. Então preste atenção na semente que você está plantando hoje, porque o fruto do amanhã será exatamente de acordo com a natureza da semente que você já está plantando hoje. Então sabe quando é que o teu futuro começa? Agora. O teu futuro está sendo já construído nesse momento. Então vamos prestar bastante atenção, porque ninguém quer fracassar. Ninguém quer viver um futuro de mágoas, de tristezas, de lamúrias, de arrependimento, de desilusão, de frustração. Eu sei que muitas coisas fogem ao nosso controle. Eu sei que muitas coisas não dependem totalmente de nós. Existem as adversidades da vida, sim. Existem os dissabores, existem os contratempos da vida, sim. Mas aí, irmãos, é para nós pensarmos. Já que existem os contratempos, já que existem as adversidades, os imprevistos, a tragédia, enfim, então vamos nos empenhar mais ainda para fazer a nossa parte, para que nós não venhamos contribuir com os contratempos, com as adversidades. Porque, como disse Jesus, basta cada dia o seu mal. Amém? Vamos, então, atentar para o nosso presente, porque o nosso futuro está sendo desenvolvido nesse momento. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, estamos diante de Ti, estamos em Tua presença, e esta palavra que tem sido ministrada, eu oro para que seja alimento para fortalecer esse obreiro, esta obreira, esse líder. Ó Deus, que possamos encontrar na Tua palavra uma base sólida para construirmos o nosso futuro. Dá-nos sabedoria, Senhor, para tomarmos as decisões certas. Dá-nos sabedoria para falarmos o que é certo, para pensarmos o que é certo, para nos relacionarmos com pessoas certas, porque os nossos relacionamentos tendem a influenciar a nossa conduta e o nosso futuro. Por isso, ó Deus, ensina-nos a andar com pessoas que amem ao Senhor acima de todas as coisas, porque elas vão nos influenciar para o bem. E o nosso futuro será construído de maneira saudável também a partir dos relacionamentos que nós desenvolvemos agora no presente. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons construtores, bons edificadores e a escolher a matéria apropriada, a matéria-prima apropriada para construir bem o edifício da nossa existência. Em nome de Jesus, é a oração que eu faço a Ti. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor prospere em nossos corações hoje e sempre. Amém.